Boa noite, chegando aqui para mais uma semana de muito conhecimento, de muita aula, de muito estudo. Você que nos acompanha de casa, pela televisão, você que nos acompanha pelo YouTube, você que está aí na escola, em Oeiras, em Pajeú do Piauí, Oeiras, estaremos em Oeiras no dia 17 de setembro. Com uma mega revisão pré-ENEM Seduc. É só aguardar, vai lá pessoalmente nos assistir, acompanhar essa massa de professor aqui do canal Educação, dando aquele show de aula para vocês. E começando a nossa aula da semana, a gente sempre começa com leituras de textos, conhecimento textual, e estamos falando de posicionamento crítico. Posicionamento crítico é você saber falar do seu lugar de fala. Defender suas ideias, saber explanar o seu pensamento, saber argumentar para poder convencer alguém de que o seu lado, o seu ponto de vista é válido. Mas para você fazer isso, você precisa saber de várias outras informações. E uma dessas informações é a gente saber diferenciar a verdade. O que é verdade e o que não é verdade. A verdade é muito subjetiva. As pessoas dizem, né, que a verdade é muito subjetiva, que a verdade é muito relativa. Mas, na verdade, a verdade ela é ela mesma em si. E tudo que não é verdade é falso. O que não é verdade, você pode chamar de pós-verdade, você pode chamar de fake news, que é o que mais chama ultimamente, né? Você pode chamar de fake ethics. Tem várias expressões, mas você pode traduzir tudo isso em mentira, perjúrio, calúnia, difamação, que quando não é verdade, está dentro dessa categoria. Então, hoje vamos estudar a pós-verdade, já que dizem que vivemos a era da pós-verdade, vamos saber então o que é pós-verdade, tá bom? Aí vamos também aproveitar e falar de fake news e fake ethics, que às vezes vocês nem sabem, está acontecendo ali do seu lado, mas você não sabe o nome, né? Então, que nome se dá a certas atitudes? É hoje que a gente descobre. Então, vem para a aula, porque hoje tem muita leitura e interpretação de texto e muito conhecimento para a gente, tá bom? Pegando nossa caneta, peguei. Agora, pegando a canetinha, vamos lá. O nosso roteiro de aula, o que a gente vai ver na aula de hoje, vamos falar de posicionamento crítico, como eu informei a princípio, né? Conhecendo mais sobre fake news, sobre a fake ethics, tem gente que nem sabe, assim, pelo nome, você não sabe o que é fake ethics, mas quando eu começar a falar sobre fake ethics, você vai dizer, eu já vi isso. Eu conheço. Já vi pessoas fazendo isso. Então, a gente acaba reconhecendo que são atitudes do dia a dia, que a gente convive e só não sabe dizer o nome, não é isso? E tem também o elemento da pós-verdade, que não é nada de novo, é algo inventado desde que o mundo é mundo, desde que o homem se tornou ser humano. A gente vive a pós-verdade. Mas nunca foi tão forte quanto agora, né? Com a chegada da era digital. Então, a tecnologia, ela nos traz o bem, mas ela também prejudica muito, muito, espalha muita coisa ruim aí pela internet. E as pessoas mais desligadas, aquelas que têm menos aptidão com a questão da internet, acaba lendo de primeira e acreditando naquilo que está vendo. Então, temos que ter cuidado com o que se lê e com aquilo que se realmente acredita, né? Para, de repente, não virar a cabeça e sair acreditando em tudo que se lê na internet. O objetivo dessa aula é produzir em vocês, nossos alunos, o posicionamento crítico, um posicionamento ético, olha aí, posicionamento ético, diante de conteúdos que circulam no nosso meio, conteúdos que às vezes se passam por conteúdos jornalísticos, né? Por exemplo, em comentários de redes sociais, em cartas, em textos que circulam no dia a dia. E a gente vai fazer isso através de uma aula expositiva, com muita leitura, com muita interpretação de texto, e não pode faltar resolução de questões e atividade para casa. Você sabe que a gente tem um slide bem amplo, você pode baixar aqui no AVA do canal Educação, para estudar em casa, e fica todo um exercício para vocês fazerem após a aula.
E esse exercício eu corrijo com vocês naquela revisão que a gente faz dia de quinta-feira, que você não pode perder, tá bom? Então, vamos falar de posicionamento crítico. Vamos falar um pouquinho mais sobre fake ethics, sobre fake news e sobre pós-verdade. Vejam só. Aqui você vê que essa imagem de cima ilustra bem um aparelho, né? Ilustra bem aí uma ferramenta de uso que a gente usa muito para acessar a internet, que é o notebook, mas poderia ser um tablet, poderia ser um computador de casa, o PC, poderia ser também o seu próprio telefone celular, do qual você não desgruda, com o qual você fica aí o dia todo. Então, são os meios pelos quais nos chegam esse tipo de informação falsa, que é a fake news, a pós-verdade e a fake ethics. Olha lá em cima, fake ethics, falsa moral, e embaixo, cultura digital. Por quê? Porque são modalidades textuais que iludem o leitor, que mentem para o leitor, que causam calúnia, postam difamação. E nós, leitores, às vezes não sabemos diferenciar mais o que é verdade e o que é fake, né? E o que é falso. Então, hoje a aula é para você entender mais sobre esses processos, como eles acontecem, como esses textos chegam até a gente e, principalmente, como devemos lidar com esse tipo de informação. E você? Como é que você lida diante de uma informação falsa? Você, de repente, recebe no seu celular, assim que eles colocam. Coube a William Bonner, durante o Jornal Nacional, dar uma triste notícia. Aí você, meu Deus, o que aconteceu? Aí você clica. Coube a William Bonner falar sobre o preço do aumento dos combustíveis, né? O aumento do preço dos combustíveis. Então, essa é a notícia triste, é a tragédia que chamou a atenção. Você chama isso de sensacionalismo, tá bom? Sensacionalismo são as pessoas apelarem, usarem palavras que apelam para o nosso lado sentimental, para o nosso lado emocional, forçando a gente a clicar nos links e a dar engajamento. Olha a palavra, dar engajamento a notícias falsas, né? Aos elementos que não são reais, que são, vamos dizer, manipulados, a manipulação da verdade. Essa é assim que a gente chama, tá? Manipulação da verdade através da fake news, da pós-verdade e da falsa moral. Porque a falsa moral termina sendo o resultado de tudo isso, né? Então, está tudo associado à cultura digital, porque é pela internet que temos acesso, que chega até a nós esses tipos de textos desvirtuosos. Vamos lá. Vamos começar fazendo um teste aqui. Se vocês sabem diferenciar, coloquem aí para mim. Peça para o seu professor que está auxiliando aí na escola, ou você que está pelo YouTube, coloca no nosso chat a sua resposta. Fake ethics, pós-verdade e fake news. Então, eu tenho aqui do lado um cartaz com um enunciado e eu pergunto qual é o nome que esse fenômeno recebe, né? Qual o nome que recebe esse fenômeno? Então, você vê aí uma vacina, aí tem coronavírus, Covid-19, e em cima diz assim, vacina contra a Covid transmite vírus do HIV. Você já deve ter ouvido isso, né? Você já ficou receoso em se vacinar, em ir tomar a segunda dose, a terceira, até a quarta dose de reforço da vacina contra a Covid, porque em algum lugar você ouviu falar, você leu que a vacina contra a Covid transmite vírus do HIV. Então, esse tipo de fenômeno, quando se faz esse tipo de afirmação, você chamaria isso de fake ethics? Isso é uma pós-verdade? Ou você acha que isso é uma fake news? Vejam só, quando você está diante de uma notícia totalmente inventada, sem fundamento científico, sem nada que comprove, sem ter nenhum dado estatístico, nenhum alerta, principalmente um alerta vindo da comunidade médica,
não é isso? Se você não recebeu nenhum alerta da comunidade médica, mesmo quando você foi ao médico e ele te diagnosticou e disse para você tomar a vacina anti-Covid, eu tenho certeza que ele não falou que você correria o risco de pegar um vírus do HIV. Então, quando você está diante de uma informação, de uma afirmativa que não tem nenhum embasamento, que não tem nenhuma fundamentação, é claro que você sabe que nome a gente dá a isso, né? Quando a história é totalmente inventada, sem fundamentação nenhuma e geralmente, nesse sentido aqui, ó, completamente absurda, você chama isso de fake news ou uma falsa notícia. Notícia falsa, tá bom? Então, isso você chama de fake news. Para você que acertou em casa pela TV, parabéns, está realmente por dentro do assunto. Você que acertou na escola, também parabéns, está sabendo reconhecer uma fake news, isso é muito bom nesse período que a gente vive, né? Muito bom reconhecer fake news. E para você também que está assistindo aqui pelo YouTube, mas não está podendo digitar e acertou, porque leu e soube classificar, parabéns que você realmente sabe diferenciar uma notícia falsa de uma informação verdadeira. Então, vamos a mais um teste. Ficou muito conhecido aí nas redes sociais esse acontecimento com o ator global Caio Castro. Durante uma entrevista, um podcast, ele falou, né? Ele deu a opinião dele e disse que não gosta de pagar conta sozinho. Quando ele sai com alguém, ele quer que a pessoa que saia com ele ajude a pagar a conta, seja democrático, não é isso? Democraticamente, ajude a pagar a conta e não deixe apenas para ele pagar, só porque ele é famoso, tem dinheiro e tal. Não significa que ele tem que pagar a conta para todo mundo. Então, essa informação que ele passou rolou em todas as redes sociais. Pessoas cortaram somente aquele momento de fala, tiraram todo o contexto que ele havia explicado e deixaram somente aquela fala em que ele diz que não gosta. Caio Castro é cancelado, foi cancelado. Você sabe o que quer dizer cancelado? As pessoas deixarem de seguir, as pessoas atacarem, as pessoas sujarem o nome do profissional e com isso ele perde contrato, com isso ele perde trabalhos, não é isso? Então, Caio Castro é cancelado após dizer que não gosta de ser obrigado a pagar conta em encontros. Olha as palavras que estão em caixa alta. Cancelado, não gosta e obrigado a pagar conta em encontros. Na verdade, ele disse que não gosta de pagar a conta sozinho. Ele não falou que não gosta de pagar conta. Ele disse que não gosta de pagar a conta sozinho, mas você vê que ali já excluíram a informação de que ele não gosta de pagar a conta só. Ele quer que as pessoas ajudem, né? Se ele sai com uma pessoa, vamos ajudar, ou pelo menos oferecer. Ele até falou assim, eu lembro que eu assisti o trecho que ele disse, não, quando a pessoa até se oferece a pagar, eu faço questão de dizer, não, deixa que essa conta é minha. Mas quando a pessoa não faz um movimento de ajudá-lo, se oferecer, é tão democrático, né? Você sair com alguém e dizer, não, bora rachar a conta? Eu saio com meu esposo, eu racho a conta, eu saio com meus amigos, a gente racha a conta, e você também. Eu duvido que você goste de sair com os amigos, depois todo mundo vai embora e você fica pagar a conta sozinho. Ninguém gosta, certo? Mas todas as pessoas, com certeza, se não todas, a maioria se encontrou nessa fala do ator Caio Castro. Mas, para ficar na hype, na onda, né? Para surfar a onda, começaram a falar mal. Chamá-lo de outros nomes, cancela, não sei o quê, Caio Castro. Ficou em alta, ficou na hype aí, falando mal. Então, uma pessoa que julga a outra por um comportamento, quando ela também é adepta a esse tipo de comportamento, quem nunca se revoltou em pagar uma conta que não consumiu? Aconteceu outro dia, né? Eu estava no espetinho jantando e eu peço um espetinho e o dono veio me cobrar 2. Eu disse, não, eu comi um espetinho. Não, mas eu coloquei 2. Sim, você colocou, mas eu não comi, nem vi esse espetinho. Eu pedi só um, vou pagar o meu. Quem é que gosta de pagar a conta pela outra pessoa? Ninguém gosta. Mas as pessoas preferiram julgar o ator
a reconhecer que elas também têm essa atitude. Que a gente também não gosta desse tipo de atitude. Ninguém gosta de ficar bancando conta de ninguém, certo? Mas, então, quando você fala uma coisa, mas faz outra, tipo, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, a gente chama isso de fake ethics, ou falsa moral. Que moral eu tenho para criticar o Caio Castro, que não gosta de pagar conta sozinho, se eu também não gosto? Se você também não gosta. Mas cadê as palavras de solidariedade? Ninguém, né? Todo mundo só cancelou. Ah, é porque ele é famoso, ele está errado, ele tem que pagar a conta sozinho. Que é isso, gente? Nada a ver. Então, quando você critica a atitude de uma pessoa e você também tem o hábito de fazer o mesmo e nem sequer enxerga o seu posicionamento, a gente chama isso de falsa moral ou fake ethics. Eu não posso criticar alguém se eu também tenho atitudes semelhantes, tá bom? Então, isso é fake ethics. Quem nunca ouviu a frase, bandido bom, né? Bandido bom é bandido morto. Um bandido sempre será um bandido. Um bandido sempre será um bandido. Bandido bom é bandido morto. Quem nunca ouviu, né? Essas colocações aí. Então, um bandido sempre será bandido. Quer dizer que as pessoas não têm chance, oportunidade de mudar de vida? Então, um pobre sempre será um pobre. Não é isso? É esse o pensamento que tem as pessoas? Como é que você chama esse tipo de fenômeno? Que se espalha, que entra na cabeça, que fica incutido na cabeça de alguém, que uma pessoa não pode mudar de vida. Um viciado não pode largar o vício. As pessoas não têm direito a uma segunda chance, a uma outra oportunidade. Então, se você acredita que as pessoas não têm outra chance na vida, isso é chamado de pós-verdade. Pós-verdade é aquilo que as pessoas, de tanto repetir, de tanto falar, acaba criando uma falsa verdade. Fica sendo uma verdade estatizada, quando, na verdade, nós temos muitos casos, muitas versões que não são verdadeiras, né? Então, isso aí é um tipo de propaganda falsa, é uma afirmação errônea, é um julgamento preconceituoso, e a gente chama isso de pós-verdade. Aquilo que de tanto ser repetido acaba virando uma verdade na cabeça das pessoas. É assim que acontece o preconceito. É assim que acontece o racismo. Não é isso? Eu lembro que as pessoas diziam que preto só prestava para jogar futebol. Preto, quando era bom, jogava futebol ou era pagodeiro. Os outros eram todos bandidos. Eu me lembro também de um famoso, né, uma pessoa famosa, que disse que para acabar com a bandidagem, falou assim, para acabar com a bandidagem no Piauí, basta colocar um muro em volta do estado, né? Basta murar todo o estado. Então, se você acredita nesse tipo de informação, nesse tipo de afirmativa errônea, nesses julgamentos preconceituosos, que não dão oportunidades, que tiram a moral da outra pessoa, que colocam em xeque o caráter dos outros, então isso você chama de pós-verdade, que tanto ficar repetido termina se tornando uma verdade, tá bom? Então, vamos começar sabendo aqui o que é pós-verdade. Peguei bem do dicionário online, né? Peguei aqui do dicionário online, do dicio.com.br. Você pode acessar a qualquer momento o dicionário online, tá? E pesquisar não só palavras, mas expressões. É um dicionário que tem, se você chama esse tipo de texto de verbete, né? É um verbete. Verbete é um texto que descreve uma palavra ou que descreve uma expressão. Então, se você não sabe o que é pós-verdade e você procurar na internet o significado, você vai encontrar isso aí, ó. Pós-verdade é um conjunto de fatos ou um conjunto de informações que sem fundamento,
que sem fundamento e propagado de maneira repetitiva, não tem fundamento, quer dizer, não tem embasamento teórico, não tem pesquisa, não tem nada que comprove, mas como ele é propagado de maneira repetitiva, de tanto ser falado, passado de boca em boca, de geração em geração, de um território para outro território, essas informações ou esses fatos sem fundamentos acabam sendo tomados como verdadeiros, entendeu? Eles se tornam verdadeiros de tanto que você ouviu falar. Você sequer pesquisou, você nunca viu nada que comprovasse isso, mas já ouviu tantas vezes, repetidas vezes, que que a gente acaba tomando como se fosse uma verdade. Eu vou dizer uma pós-verdade muito conhecida da gente. Todo mundo já ouviu falar em algum momento que tomar banho após comer alguma coisa vai deixar a boca torta. Isso é uma pós-verdade. Você termina de comer e toma banho e você não fica com boca torta. Há quem diga também que se você comer manga com febre, você morre, né? Comeu manga com febre, morre. Já comi manga com febre e nunca morri. Tinha também uma outra pós-verdade que quando você estava com febre não podia tomar banho. Lembram disso? A gente ficava com febre e as pessoas faziam era cobrir, colocar cobertor, fazer ficar mais quente ainda. Aí sim corria risco de morrer. Hoje a ciência já explica de maneira diferente, né? A febre se combate com água fria. Antes de você dar um remédio para passar a febre de alguém, se ela tiver com febre muito alta, chegando a 39 graus, é recomendável primeiro dar um banho para depois aplicar o remédio, já que uma vez que é aplicado o remédio, a tendência é a febre aumentar um pouquinho mais antes de baixar. Então, para não chegar a 40 graus e não correr risco de convulsões, o ideal, né, é que dê um banho, deixa o corpo primeiro esfriar e depois é que se aplica a medicação. E quantas vezes a gente ouviu o contrário? Que tomar banho com febre matava, né? E hoje a gente vê que é uma pós-verdade. É uma mentira que foi tantas vezes repetida que para nós acabou se tornando uma verdade. E quem é que quer correr o risco de testar? Quem vai testar? Ninguém, né? Ninguém vai querer testar para não correr outro risco. Então, a pós-verdade, né, ela vive num contexto em que se desvaloriza a verdade, desvaloriza a verdade objetiva, a verdade comprovada pelos fatos, aceitando qualquer discurso como correto. As pessoas não acreditam na verdade, desvalorizam as provas. Você tem provas de que aquilo não é verdade, mas há pessoas que acham melhor fechar os olhos para a verdade e acreditar numa mentira, vamos dizer, vamos chamar de mentira confortável. É melhor ouvir uma mentira confortável do que ouvir uma dura verdade. Mas a verdade é dura. É a dura realidade, certo? Então, o elemento pós-verdade é quando você quer acreditar em fatos que, aliás, em falsos fatos, em falsas informações, informações sem nenhum fundamento, mas com muita propagação, com muita repetição. Então, de tanto ouvir, você julga, porque é tudo uma parte de julgamento, você julga que seja verdade, quando na verdade não é. É uma pós-verdade, torna-se uma pós-verdade. Gente, a pós-verdade, ela é tão danosa, não é isso? Ela causa tanto dano à sociedade, principalmente ao Estado democrático de direito, que a pós-verdade era uma estratégia de propaganda nazista. Esse homem que falava que uma mentira dita não era nem 100, ele falava era 1000. Ele dizia que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Ele era nada mais, nada menos do que o ministro da propaganda. Ele era ministro da propaganda na Alemanha nazista. Esse Paul aí, alguma coisa, não nem gosto nem de falar o nome, era essa a filosofia dele. Falem muita mentira, porque a mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Então, era uma forma de propaganda nazista. Daí você tira que não é uma boa fundamentação, não tem uma boa
se não tem uma boa origem, é algo que você deve desconfiar. Mas essa era a fala desse ministro e desse Estado, né? Desse tipo de política que foi feita na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Pós-verdade, o que você não pode esquecer é que pós-verdade, aqui no nosso mundo real, constitucional e de direito, é injúria, é calúnia e é difamação. Então, se você anda pregando coisas sobre alguém, afirmando várias vezes, você pega a mesma coisa sobre uma pessoa e sai afirmando várias vezes para as outras. E aquela outra sai replicando para outras a mesma coisa que ouviu de você. Olha, eu ouvi falar que fulano é assim, assim, assim. Certo? Então, se você adota essa prática, você está adotando a propaganda nazista. Reveja seus conceitos. Reveja as suas atitudes, não apenas as suas, mas das pessoas também que estão em seu torno, né? As pessoas que estão em nosso torno. Se você tem amizade, se você tem, vamos dizer, algum tipo de relação com pessoas que propagam esse tipo de injúria, você já pode julgar. Olha, eu vejo que fulano age muito desse jeito. Fulano chega e conta uma inverdade, e aí as pessoas saem replicando, e de repente a inverdade se torna acreditada por todos e passa a ser uma verdade, certo? Mesmo não sendo. E quem sofre? Quem sofre é a vítima, a pessoa que foi vítima desse tipo de preconceito. Aqui nós temos uma charge que critica exatamente esse mundo, essa era chamada de era pós-verdade. E a charge, ela faz uma comparação com a frase do filósofo iluminista, né, René Descartes. René Descartes que dizia, penso, logo existo. Logo, ele quer dizer o seguinte, se eu sou um ser pensante, se eu tenho posicionamento crítico, se eu sei distinguir o que é bom e o que é ruim, se eu sei distinguir o que é o bem e o que é o mal, então eu sou um cidadão, eu existo, eu não sou invisível, certo? Por que eu não sou invisível? Porque eu tenho meu próprio pensamento, eu tenho minha própria opinião, eu tenho meu próprio posicionamento crítico. Eu não vou embalado pela conversa dos outros. Eu não sigo, não sou marionete para ser manipulada. Então, eu não sou manipulada, eu tenho meu próprio pensamento, meu posicionamento crítico. Então, se eu sou tudo isso, eu penso, logo eu existo. Agora, olha a figura do lado. Olha o que é olha a filosofia da pós-verdade. Na pós-verdade, diz assim, acredito, logo estou certo. Quer dizer, eu não preciso de provas, eu não preciso de testemunhas, eu não preciso de ciência, eu só preciso acreditar. Se eu acredito, então é real. Esse é o comportamento, né? Esse é o que a gente chama de comportamento de pessoas que pregam a pós-verdade. Não só pregam, como propagam. Servem, né? Servem como meio de propagação de injúria, de calúnia, de difamação. Porque, na verdade, a pós-verdade é tudo isso. É injúria, calúnia e difamação. Ali do lado tem outra charge, que é uma crítica à sociedade. Você vê que tem duas pessoas, cada uma numa banca, como se estivesse vendendo algo. Como se fossem dois vendedores. Observa como uma fila está lotada, a outra está vazia. A fila lotada diz assim, ó, mentiras confortáveis. Você quer saber mentiras confortáveis? Então as pessoas preferem ouvir aquilo que lhes agradam, mesmo que não seja verdade, mas se lhe agrada, elas vão dizer que é verdade, vão acreditar, do que uma verdade inconveniente, porque a verdade, como eu falei, ela é dura. Não é isso? Ela nos atinge. A gente não gosta que outra pessoa fale as verdades da gente. Ah, você está falando mal de mim, está me julgando. Porque é difícil demais a gente fazer uma autoanálise, a gente fazer um autoconhecimento.
Então, as mentiras confortáveis são mais agradáveis do que as verdades inconvenientes. E as pessoas preferem a mentira confortável. Aí isso me lembra uma história criada pelo escritor Nelson Rodrigues, né, um dos maiores dramaturgos da literatura brasileira. O Nelson Rodrigues tinha uma história que uma vez o rapaz voltava do trabalho, um homem casado voltava do trabalho, e na chuva, né, o carro furou o pneu. E ele foi trocar o pneu do carro e a aliança dele acabou saindo do dedo, escorregou, né, e meio caiu dentro do esgoto e foi embora. Aí ele, meu Deus, eu vou chegar em casa sem essa aliança, a mulher vai me matar, vai ser aquela guerra, aquela briga. Ele já conhecendo a mulher como ela era, né? Vai ser uma briga, vai ser terrível. Aí quando ele chegou em casa, a mulher logo deu nota, né, percebeu logo a falta da aliança. Onde você estava que você deixou sua aliança? Aí se ele fosse falar que estava trocando o pneu do carro na chuva e a aliança caiu, ela não iria acreditar. Essa verdade muito simples, e sendo verdade, ela não iria acreditar. Então ele preferiu mentir para ela. Ele disse, olha, eu estava com outra mulher, eu saí com ela, tirei a aliança do dedo e nisso eu acabei perdendo a aliança. Eu queria pedir perdão a você por isso. Aí ela foi e disse, meu amor, como você falou a verdade para mim, eu vou te perdoar. Mas se ele tivesse falado a verdade, que estava trocando o pneu do carro na chuva e a aliança perdeu, ela teria feito o maior barraco porque não iria acreditar nele. Ela prefere acreditar que ele a estava traindo a acreditar que ele perdeu a aliança trocando o pneu do carro. O que o Nelson Rodrigues faz é apenas mostrar que as pessoas preferem mentiras confortáveis a verdades inconvenientes, né? Seria muito prático, muito fácil. A pessoa perdeu uma aliança estando trabalhando, trocando o pneu de um carro. Agora, para ela é mais confortável acreditar que o marido estava traindo e reconheceu e pediu desculpa a acreditar na verdade. Então, esse é o fenômeno da pós-verdade. É você propagar, você e as pessoas em seu torno. Falei isso o tempo todo. A gente não está julgando você, a gente está julgando a sociedade de modo geral. A sociedade prefere passar para frente, corre com muito mais rapidez, uma informação falsa a uma verdade que as pessoas não querem acreditar. A verdade simples não é verdade, mas aquela verdade, aquela mentira bem feita, bem inventada, bem estruturada, é melhor de ser acreditada. Ainda falando de pós-verdade, nós temos George Orwell, que é um grande jornalista e escritor inglês, nascido em 1903, e a gente perdeu precocemente, morreu aos 47 anos de idade, né? Morreu muito jovem, mas deixou para a gente obras que ainda hoje, se você está se preparando para concursos vestibulares, onde a gente faz muita redação, se você quer aguçar o seu pensamento crítico, se você quer realmente ser conhecedor das verdades da vida, leia as obras do George Orwell. Então, uma frase dele diz assim, ó, numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário, né? Numa época em que todo mundo mente que as mentiras são universais, dizer a verdade é muita coragem. Falar a verdade não é para todos, não é isso? Contra fake ethics, contra pós-verdade e contra fake news, prefira a sensatez de George Orwell. George Orwell é jornalista, crítico e romancista. Ele nasceu no dia 25 de junho de 1903, em Monte Hari, na Índia. É considerado um dos mais influentes escritores do século XX. Ele se naturalizou inglês, né? Morou na Inglaterra. Na Inglaterra, o nome real dele é Eric Arthur Blair, né? Isso que ele colocava o codinome, um codinome de George Orwell. Faleceu em Londres, na Inglaterra, no dia 21 de janeiro de 1950. As principais obras são 1984, que é uma referência para quem está fazendo concursos, cursos, teses, mestrados, né? Tem que ler George Orwell. Ele também escreveu Napier, em Paris e Londres. A Revolução dos Bichos, que é outra obra aí que, olha, você tem que conhecer.
e Uma Vida em Cartas, né? Algumas obras aqui do George Orwell, para a gente lembrar desse grande escritor e dessa fala que diz tudo. Numa época de mentiras universais, dizer a verdade, eu vou tirar o revolucionário e vou dizer que é um ato de muita coragem. Dizer a verdade é um ato de coragem, viu, George Orwell? Vamos agora entrar no mundo da falsa moral ou da fake ethics. Que é isso, professora? Olha, todo mundo conhece a falsa moral, né? Vivemos num ambiente, hoje, a gente vive num ambiente sem nenhuma privacidade. A privacidade morreu, acabou. As pessoas estão mais expostas do que nunca. Expõem sua vida pessoal em redes sociais. Nas redes sociais, elas colocam o que elas fazem, o que comem, o que vestem. Se brigam com o marido, postam em rede social. Se brigam com a vizinha, postam nas redes sociais. Não existe mais privacidade. E mesmo quando você não posta, quando você se encontra em público, em qualquer lugar, uma pessoa tem um telefone na mão, ela pode te filmar, ela pode gravar o que você está dizendo, sem seu conhecimento. E tudo isso é crime, né? Mas as pessoas fazem. Elas podem te fotografar em qualquer situação privada, sem que você nem saiba. Cuidado com esses vírus que mandam através de links mentirosos, a maior parte deles contém vírus. Vírus espiões que podem até acionar a câmera do seu notebook e fazer fotos suas na sua privacidade. Então tenham muito cuidado, porque a nossa vida pessoal é invadida porque a gente deixa que as pessoas saibam da gente, do que a gente anda fazendo, né? Antigamente, se alguém queria saber sobre a vida do outro, ia lá na cartomante, pagava a cartomante, ela dizia, olha, o fulano de tal não gosta de ti, ele está saindo com outra mulher, fazia as previsões dela. Hoje a cartomante vai na rede social do fulano e fica sabendo de tudo. Teve até uma propaganda que colocaram umas cartomantes, umas videntes, né, com aquelas bolas de cristal, e chamavam as pessoas da plateia. E quando a pessoa chegava, a pessoa que estava de frente se passando por cartomante, né? Fazendo a leitura de bola de cristal, falava tudo da vida daquela pessoa. Onde ela esteve, quem ela conhece, quem ela não conhece, quem ela tem boa relação, quem ela não tem. E as pessoas ficavam emocionadas, choravam, meu Deus, ele sabe tudo de mim. Aí depois tiravam assim um pano de fundo e aparecia uma central de informação, pessoas operando as redes sociais, lendo o que as pessoas postavam e falando no ponto de ouvido de quem estava atendendo o outro, dizendo que era a leitura de bola de cristal. Então, na verdade, a nossa vida fica exposta diariamente em redes sociais e a gente nem percebe isso. Certamente você conhece pessoas que sabem o que é certo. Você conhece, né? Pessoas que sabem o que é certo, pessoas que propagam aquilo que é o correto, a gente não deve mentir, a gente tem que obedecer aos pais, a gente tem que amar o próximo, a gente não pode ser racista, preconceituoso, temos que ser tolerantes. Essa é a verdade que nós devemos fazer. Mas na hora de fazer o certo, elas fazem completamente torto, né? Então, são essas pessoas que fazem o oposto do que falam. São essas pessoas que dizem uma coisa e falam outras, que cometem erros, mas são bastante severos com as pessoas que também erram. Geralmente é isso, né? Elas cometem erros, mas se você comete o mesmo erro que elas, aí elas são bastante severas com você. Então, isso é que a gente chama de fake ethics. É a prática profissional e pública da opinião politicamente correta em público. A pessoa fala tudo certinho, como tem que ser, a fim de conseguir trabalho, ela consegue amigos, ela consegue seguidores, consegue patrocínio, contratos, entre outras coisas. Enfim, ela faz o futuro só pregando coisas bonitinhas e, de repente, vem a podridão, né? A mentira com a intenção de passar a imagem de que você tem opiniões corretas é a fake ethics, é uma falsa moral. Você ficará preso nessa ética falsa, do contrário, você estará perdido publicamente. Ou você mantém essa falsa moral,
ou você se perde publicamente, porque na hora que a máscara cair, a Inquisição se tornou o moto contínuo do mundo das mídias sociais, a Inquisição das mídias sociais, o cancelamento principalmente, né? Então, quando você se torna vítima de suas próprias ações, fala tudo que é correto, mas na hora de fazer o correto não faz. Então, é o seguinte, professor, e qual é a melhor forma, então, de eu lidar com isso? A melhor forma é você ser verdadeiro. É não acusar alguém, por exemplo, teve aquele tempo das lives e muita gente condenou a dupla, Bruno Marrone, o Bruno bebia demais, foi chamado de alcoólatra, perdeu contratos, etc e tal. E quantos outros não estavam assistindo a live dele, ficando mais bêbados do que eles mesmos, e essas mesmas pessoas iam para as redes sociais e faziam julgamento, julgavam, condenavam, não é isso? Como acontece sempre com personalidades. Uma personalidade está num reality show e aí durante a bebedeira ele vai e passa a mão, sem a menina querer, ele passa a mão no corpo da menina. Aí já começa a chamar, foi assédio, assédio, cancela, cancela, é um assediador, é isso, é aquilo. Quantos também não vivem a mesma situação? Quantas meninas também não se cedem e agarram os meninos sem eles quererem, e os meninos agarram as meninas sem querer? Isso não é correto, isso está errado. O que eu estou dizendo é você dizer, saber que isso está errado, fazer isso, mas condenar os outros que fazem. Então, a falsa moral não é que você seja ético. O correto é ser ético. O problema é quando você defende a ética, mas não produz. Mas na hora de demonstrar, você não tem esse perfil. Então, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Porque essa de dizer, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não cola mais. Isso é chamado de falsa moral ou fake ethics. Daqui a pouco, a gente continua com a nossa aula sobre posicionamento crítico. Até já.